amigo, minha amiga, você conhece o Salmo 23? Realmente o Senhor Jesus Cristo é Senhor da tua vida. Vamos meditar na palavra ministrada pelo pastor Ivaldi e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Graça e paz. O Salmo 23 foi escrito por Davi quando ele já estava bem de idade. Davi foi um homem que começou a cuidar de ovelhas bem jovenzinho, bem jovem. E ele dá um testemunho de que matou um leão, matou um urso para defender as ovelhas. E ele então, neste salmo, ele conta o que é cuidar de ovelhas e o que é a dependência das ovelhas. Então, quando as pessoas, a gente vai na casa de alguém, tem esse Salmo 23 lá na parede, no quadrinho. É muito importante, mas aqui quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele é o pastor daqueles que nasceram de novo. Não é pastor em geral, porque quem não nasceu de novo ainda tem o diabo como pastor deles e eles querem satisfazê-lo com aquilo que agrada ao diabo. Agora, quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ter então Jesus como pastor. Quando a Bíblia chama Senhor, é Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós, e o Senhor Pai revele Jesus a cada um de nós. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Sentem. O Senhor Jesus também usou este versículo quando ele falou no capítulo 10 do Evangelho segundo João, verso 27. Ele está falando ali de ovelhas que seguem o pastor, que é ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Ele conhece e elas seguem-no. Então, quando ele mostra aqui para nós, que nada falta, é para os filhos de Deus. Deus não deixa faltar nada para os filhos dele, porque os filhos de Deus não esperam na chuva para poder plantar, ele não espera. Não. O filho de Deus está sempre tendo o que fazer. Dificilmente um filho de Deus não tem o que fazer. Quando você vê alguém pedindo esmola, já pensa que ele não é filho de Deus. Nós já contamos aqui do senhor que foi crente,
Ele foi. Que às vezes eu parava para conversar com ele. Agora faz tempo que eu não vejo ele, deve ter até morrido já. Eu vivia na rua pedindo esmola. Ah, mas eu sou crente. Eu falei, não. Você pode ser crente, mas filho de Deus não. Porque crente não pede esmola. Então você pode ser... Não, mas eu me converti. Tudo bem. Você se converteu, você não foi convertido. Nós conhecemos médicos, psicólogos, que receita para pacientes nascidos de novo. Ah, mas espera aí, paciente nascido de novo procurando psicólogo. Às vezes a pessoa entra em algum problema, né, e acaba entrando em depressão e procura médicos. Feliz aqueles que conhecem um médico nova criatura. Às vezes é preciso viajar para achar. Mas eu conheço um médico, então, que receita o Salmo 23 para as pessoas que o procuram. Nós, no domingo retrasado, ou antes daí, nós demos para os irmãos que fossem ser batizados, para eles lerem o Salmo 23 5 vezes por dia. Não é fazer que nem muita gente que quando o médico receita determinados remédios, você toma um tal hora, outro tal hora e tal. Por quê? Eu já tomo tudo de uma vez e pronto. Então não é para ser lido assim o Salmo. O Salmo é para ser lido prestando atenção e 5 vezes por dia para crescer na fé e passar a confiar no seu Senhor. Como que é essa receita? A pessoa levanta de manhã, já lê o Salmo 23, não é? Porque tem tanta gente que conhece de cor, né? Não. Tomou café, lê o Salmo 23, observando. Vai almoçar, lê o Salmo 23. Vai jantar, lê o Salmo 23. Antes de dormir, lê o Salmo 23. Este médico receitou para muita gente. E ele diz, com 7 dias, o paciente está bom. Porque aí ele começa a conhecer quem é este Jesus. Quando Davi está explicando para nós aqui, ele está falando da condição da ovelha, que ele era pastor. Ele conhecia as ovelhas e as ovelhas conheciam ele. Ele ficava às vezes uma semana, 15 dias sem ir para casa, menino, cuidando das ovelhas, não tinha pastaria, precisava subir às vezes morro para poder achar pastaria. Nesses morros às vezes a ovelha caía. E o pastor sempre tinha um cajado com 3 metros mais ou menos, tipo um gancho na ponta, para tirar a ovelha que caía no precipício ali. Embora ele ensinasse como andar. E ele tinha também um pauzinho de uns 70 centímetros, que era o que ele defendia as ovelhas. Davi diz que matou um urso e matou um leão com esse tal de pauzinho. Chegava na água, as ovelhas não bebem água em rio, tem que ser água parada. Ele fazia ali com pedras um local para a água ficar paradinha e as ovelhas beberem. Ovelha não pode beber água no rio, porque a lã dela molha e ela afunda, é muito peso. Então ela tem que beber água parada num lugar, águas verdejantes ali, águas tranquilas. E o pasto verdejante. O pasto verdejante, o Davi conta que ele chegava num local que tinha ali a relva para as ovelhas comerem.
ele tirava os espinhos que tinha no meio daquelas relvas, enquanto elas ficavam debaixo da árvore, para não machucar o focinho da ovelha. E assim mesmo tinha alguma ovelha que vinha procurá-lo para ele tirar espinho do nariz. Outras vinham procurá-lo para ele passar a mão na cabeça, passar a mão nela. Ela estava triste e ela então dali já ficava bem. Ele não dava água para as ovelhas logo que elas comessem. É o que os médicos estão receitando para as pessoas hoje, né? Ele levava essas ovelhas para debaixo da árvore, para elas ficar ali ruminando aquilo que elas comeram, para depois elas irem beber a água tranquila que ele já preparou com as pedras ali para elas beberem. Esse é o trabalho que Jesus faz com os seus seguidores, que confiam nele. Ele cuida. Ele intercede por aqueles que o seguem e livra dessas coisas que possam atrapalhar a nossa corrida espiritual. Na Suíça, certa ocasião, foi feito um concurso ali de uma coisa muito importante que tinha. Então foi incumbido 2 pessoas de ler o Salmo 23. Um jovem de 20 anos e um senhor de 70 anos iam ler o Salmo 23. Ali o auditório estava cheio, porque não era só isso, tinha muita coisa, tinha recital de piano, tinha tanta coisa. E quando o jovem que leu o Salmo 23, leu este salmo, o povo ficou em pé e bateu palma. E aí foi o senhor de idade, já com uma bengala, lá para perto, em frente ao microfone, e leu este Salmo 23. Ninguém ficou em pé, ninguém bateu palma. O jovem ficou preocupado. E o que foi que vocês não bateram palma para o meu companheiro? Um senhor se levantou e diz: você conhece o Salmo 23? Ele conhece o pastor. Tem muita gente que conhece o Salmo 23, mas não conhece o pastor, que é Cristo Jesus. Tem muita gente que conhece a mensagem do novo nascimento, mas não conhece a experiência do novo nascimento. Então eu tenho dado para as pessoas ler este salmo. A minha filha é psicóloga. Eu disse para ela: minha filha, você tem que tratar da alma das pessoas, não do corpo. E o Salmo 23 vai tratar da alma da pessoa. Você procure aplicar nas pessoas a receita, porque as pessoas precisam conhecer quem é Jesus. Precisa conhecer a bondade deste Jesus. Precisa meditar naquilo que esse Jesus fez por nós. Porque a gente não, às vezes muita pessoa, ele morreu na cruz, coitado, né? Não, senhor. Não, coitado daqueles que não acreditam que ele os atraiu no corpo dele, para fazê-los morrer junto com ele. Esses sim são os coitados. Quando Jesus ia conduzindo a cruz, ali para o julgamento, uma senhora levantou e disse: bendito o ventre que te gerou. Ela falou: bendito aqueles que acreditam. Coitado do Senhor, coitada da senhora. Jesus não morreu na cruz sozinho. Ele morreu com aqueles que querem morrer com ele. Ele morreu fisicamente, pregado na cruz, com coroa de espinho na cabeça. Nós morremos com ele espiritualmente, pela fé. Fé que ele me atraiu no corpo dele para me fazer morrer com ele.
Por que eu precisava morrer com Cristo? Porque eu era filho do diabo. Como toda pessoa que nasce neste mundo, nasce sendo filho do diabo. Se não morrer com Cristo na cruz do Calvário, acreditando na promessa que Ele fez, de que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos no corpo dele, ninguém pode alegar ignorância. Ele atraiu todos. Mas muitos conhecem somente de ouvir falar. Foi uma senhora lá em casa dizendo: pastor, eu estou com um problema aqui com este... Qual é o problema? O senhor diz aí no seu DVD que Jó não era nova criatura. E aqui está escrito que ele era. Deus disse que ele era o justo. Falou para o diabo: você viu meu justo Jó por aí? Não, ele não disse meu, eu falei para ela. Ele disse o justo. Ele não disse o meu. Porque Jó era justo segundo a justiça dele. Não era justo com a justiça divina. Então muita gente se engana. Todas as pessoas que leem o livro de Jó, eles não dão uma olhada no capítulo 42, de 1 a 5. Eles não veem que as pessoas que Jó conhecia este Deus de ouvir falar, não de experiência. Pode ler. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muita gente conhece só de ouvir falar. Jó conhecia só de ouvir falar. Deus deixou o diabo trabalhar com ele, até ele chegar a este ponto. Ele disse: eu agora... Esse era um modo que a pessoa tinha de apresentar a Deus a sua humildade. Rasgar os vestidos, pôr roupa velha e deitar na cinza. Era a maneira, até o próprio rei. O que o rei fez? Quando aquele moço que repetia muito a mensagem chegou na cidade de Nínive, ele chegava na esquina e já falava para as pessoas: se vocês não se converterem, Deus vai colocar fogo nisso aqui. E aí chegava na outra esquina, ele nem precisava falar, a molecada que já estava atrás dele já falava. O rei ouviu falar, dizia: que negócio é esse? O que está acontecendo? Tem um aí falando assim. Botou uma lei para todo mundo, até os animais. Saco e cinza. Você já sabe quem é, né? Não preciso falar. Sabe? Quem era o homem? Quem era o homem? Agora tem gente que acha que a gente tem que parar de repetir, né? Ele repetiu, até chegar no ouvido do rei. E o rei, então, se vestiu de saco e cinza. Muitas pessoas se enganam, porque tem o processo da pessoa se justificar pelas suas próprias obras que pensam que estão sendo justas. Então Jó tinha este hábito. Achava que orando a Deus,
pelos genros, pelas filhas, pelos empregados. De repente eles falaram alguma coisa que não te agradou. Ele pensava que estava tudo legal. Mas quando ele falou, caiu em si, depois de perder tudo, perdeu tudo. Mas aquele homem, se nós continuássemos lendo, nós íamos ver que ele recuperou mais, o dobro do que ele tinha, e teve 3 filhas mais lindas do que aquelas que ele tinha. Então, quando a pessoa lê este salmo 5 vezes por dia, ler observando, é para você o negócio. Não é para o fulano, nem para o vizinho, nem para o Bertano. Não. É uma questão de uma confissão, não é uma declaração. O senhor conhece Jesus só de ouvir falar ou conhece de experiência própria? O senhor quer mais fé? A senhora quer mais fé? É lendo aqui que nós vamos ganhar mais fé, tá? Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, ele é o seu pastor? Mas está escrito, mas ele é. Ele é pastor do nascido de novo, meu caro. Se não nasceu de novo, ele não é pastor da pessoa. É a mesma coisa do que está escrito em Romanos 8,31. A mesma coisa. Lá a gente vê no quadrinho isso aí. Isso não adianta nada. Falar não resolve. Não. O que está escrito? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nós quem? A quem Deus é por ele? Aqueles que nasceram dele, aqueles que foram gerados por ele. E como ele só gera uma pessoa quando ela está em Cristo Jesus, precisa-se acreditar na promessa que Cristo fez. Senão não vai adiantar. Deus não gera ninguém fora de Cristo. Isso não está escrito aí apenas para... Não. Ali está escrito para ficar claro. Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18, é para ficar claro que Deus só gera uma pessoa para a família dele quando ela está em Cristo Jesus. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, ele deixou claro aí, né? Só gera uma pessoa quando ela está em Cristo. Mas isso não, senhor. É para ficar claro que religião nenhuma salva. Para ficar claro que ninguém pode salvar ninguém. Não. Ele só gera a pessoa que está em Cristo. Ele deixou claro, olha, isso aí é comigo. Não é com pastor, não é com igreja, não é com religião, não. É comigo. E por que o Senhor quer que as pessoas estejam em Cristo? Para ser gerada pelo Senhor. Pelo que está escrito em João 3, 16 e 17. É por isso que eu só gero uma pessoa quando ela está no meu Filho, em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esta é a razão pela qual ele só gera a pessoa para a família dele quando a pessoa está em Cristo Jesus. Ele enviou Jesus para isso, para salvar as pessoas do fogo eterno. Não enviou para ele fazer um passeio aqui na terra, não, para salvar aqueles
que acreditam nele, no Filho dele. Acreditam no quê? No que ele prometeu. Esta é a diferença de se acreditar que Cristo nasceu há 2000 e lá vai pedrada, com a diferença de que você nasceu com ele, porque a lei está feita, está pronta, tá? Ele nasceu fisicamente, espiritualmente faz mais de 2. Então, quando ele está mostrando aqui para nós, refrigera a minha alma. Oh, beleza, né? Refrigera a minha alma. Não é refrigera a minha boca, que eu estou com sede. O que refrigera a alma é a palavra de Deus. Não é água filtrada, água gelada, água... Não, é a palavra de Deus. Que só Jesus pode fazer isso. Conforme ele disse lá, ele não mandou ninguém procurar filtro para nenhum lugar. Mandou ir a ele, que ele ia dar o descanso para a alma. Ele. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é crer nele, como diz a Escritura. Não é crer que ele nasceu há 2000 anos atrás, não. Crer nele conforme diz a Escritura. Eu creio que Cristo foi enviado ao mundo para me salvar. E creio que para me salvar ele foi crucificado. Para quê? Para morrer e me levar à morte com ele. Sem morte Deus não podia me gerar para a família dele. É preciso morrer para nascer. Então, quando ele está mostrando, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Davi guiava aquelas ovelhas naqueles trilhos, beirando o abismo ali, com aquele cuidado. Davi, conhecia. Eu fiquei admirado quando estou estudando essa história de Davi e as ovelhas ali. Ver que as ovelhas iam lá para ele olhar o focinho dela, que tinha espinho, e ver aquelas que estavam tristes, ir procurar Davi para ele passar a mão na cabeça dela. Nós precisamos conhecer este Jesus, é isso, conhecer que ele pode todas as coisas, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás em mim. Lá ele diz comigo, aqui ele está na pessoa, tá? Porque quando nós nascemos de novo, Jesus vem habitar na pessoa. Ele não vem estar com a pessoa, tá? Então não é para temer, não. Uma nova criatura não teme a morte, não. Porque ela sabe que vai mudar de lugar. Vai deixar o corpo aqui, essa carne, essa porcaria, e vai agora ganhar um corpo diferente. Não precisa ter medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás em mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era para espantar os lobos, e o cajado era para tirar aqueles que tropicavam e caíam ali. E ele então diz: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Oh, beleza! Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Sabe o que é transbordar? Esse copo aqui não está transbordando, né? O meu cálice transborda. É aquilo que ele falou no capítulo 7 de João, versículo 39. Então ele diz ali no 37, aqueles que tiverem sede, venha cá. Era sede de água? Claro que não, estava numa festa há 10 dias. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então é o Espírito Santo que a pessoa ganha quando ela nasce de novo. Mas isso tem que ir a Cristo, não é na religião, não. É a Ele. Conforme ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, tá bom, não precisa nem no 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aí sim. Tome o meu jugo, a minha cruz. Jugo é cruz. Você vai achar descanso para a tua alma. Não fica só de ouvir falar em mim, não. Vem me conhecer, vem cá. Eu estou te chamando, vinde a mim. Aí ele chega no verso 6. Ele diz assim, certamente. Ele não está falando talvez. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, mas só quando conhecermos este Senhor, a idoneidade dele, saber quem ele é, por que ele foi para a cruz e por que ele nos atraiu no corpo dele. Certamente. Isso é confiança. E o que mais? E habitarei na casa do Senhor. Habitar não é passar uma semana. Habitar não é fazer uma visita para alguém. Não, é permanente. Então eu disse para minha filha, comece receitando isso aqui, porque ela só cuida de gente, né? Comece a receitar isso. Para de encher as pessoas de remédio. Deixa as pessoas conhecerem este Senhor. Saber do que Ele é capaz. Nem que for para ler Mateus 28, 18. Saber do que Ele é capaz. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Ele tem todo o poder? Tem. E por quê? É porque você não crê. É por isso. Ele deu um testemunho lá no Salmo 37, verso 25, sobre estes que conhecem o pastor e seguem-no. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, a descendência também, Senhor, é verdade. Fui moço, hoje sou velho, mas não vi nenhum da minha descendência pedir esmola. Ele honra o que fala. Então, quando ele está mostrando para nós aqui, eu fico pensando, por quê? Que tem tanta gente que... Mas é porque quer fazer que nem Jó.
quer se justificar. Ah, mas se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Ah, mas se eu não fizer aquilo. Esse é que é o problema. A pessoa quer ajudar Deus na salvação. Esse é que é o problema. Ela não acredita que foi salva quando ela creu que Cristo atraiu ela no corpo dele. Ela não acredita. Então ela quer ajudar. Mas se eu não transmitir o programa, como é que vai fazer? Acho que Deus não vai. E se eu não cantar no coral, como é que vai fazer? E se eu não... Não é isso. Quando nós acreditamos e confiamos nesse Senhor, nós vamos procurar melhorar as coisas. É isso. Ninguém estaciona no reino de Deus. Não há estacionamento. É uma escada de subida. Subindo para a santificação. Até chegar à estatura de Cristo. Isso demora? Depende. Às vezes nós queremos andar sozinhos, as ovelhas não conseguem. Não sei quantos irmãos lembram, talvez irmãos Zé Pedro lembram, que ali perto do Cadeião aqui, caíram ali naquele buraco da linha do trem ali, 40 ovelhas. Elas não conhecem. A ovelha ela não enxerga mais que 10 metros. Nós não enxergamos nem 10 metros. Caíram ali na hora que o trem ia passando. Pelo menos na época morreu 25, não sei depois quantas ficaram. Então às vezes a gente pensa que conhece, pensa que sabe. Eu era um camarada que achava que eu sabia alguma coisa, mas não sei nada. Eu achava que era o campeão da solda elétrica, mas aí descobri quem soldava mais do que eu. McTavish achava que era o McTavish, achava que ele era o... De repente achou um que arrebentou ele. Então nós vivemos neste mundo aprendendo. Ninguém é diplomado na palavra de Deus. Sabe por quê? Hebreus 4:12. Por isso que ninguém é diplomado na palavra de Deus. Não pensa que você sabe tudo, não. Mas ele vai falar a mesma coisa? Mesma coisa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é suficiente. Viva, suficiente. Não precisa mais nada, não. Ele sabe tudo? Sabe. Tudo. Não precisa ninguém falar? Não. Ele sabe. Então, amados, nós precisamos receitar o Salmo 23 para as pessoas que nasceram de novo. Mas receitar desse jeito, que não adianta a gente ler a Bíblia correndo. Não. Não adianta. Tem que parar. Parar e analisar. Puxa vida, ele eu quero ter ele como meu pastor. Como é que eu me refugio nele? Segundo aos Coríntios 4, 10 e 11. É ali. Se tiver assim, ele vai te guiar pelas veredas. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Precisamos saber quem estamos seguindo, conhecê-lo. Onde é que você vai? Eu não sei. Ele está me levando. Porque os que nascem de Deus, o que está escrito aí em João 3:8? Se nasceu de Deus, nasceu.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amanhã eu vou no céu. Vira, calma aí. Amanhã. Tá certo isso? Se Deus quiser, eu vou. Ele é que sabe se eu estou aqui amanhã ou não. Tá certo? Nós temos este hábito. Não, eu vou, pode deixar que eu vou, amanhã eu estou lá. Não, é se Deus permitir. Ele está no comando? Está. Como é que Ele está no comando? Ele enviou o Espírito Santo para habitar naqueles que nascem dele. Recebem um selo, propriedade divina. Esse é o que é o ponto. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Beleza, né? Selo de propriedade. Isso aqui é meu. Antigamente na usina, quando ficava pronto o açúcar, então o pessoal carimbava o saco. Um ia com o saco na cabeça, outro estava ali com o carimbo. Pum, 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 né? De quem é este açúcar? Porque todos iam para a estação de trem lá, misturavam usina X, Y, etc. Mas o carimbo estava ali. Da usina. Então aqui nós estamos no meio do mundo, mas o carimbo de Deus está naqueles que nasceram de novo, que é o Espírito Santo. Compensa saber em quem você está crendo. Quem é Ele? Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E ele, no nascido de novo, é a mesma coisa. O nascido de novo tem não dele, não. Filipenses 4,13 não está dizendo eu posso, não. Ele pode em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fácil, né? Muito fácil. Vamos ficar em pé, vamos ter 2 orações. Nós temos muito motivo por aqueles que estão recebendo mensagem.